Existe uma batalha silenciosa em quase toda grande empresa, né? De um lado, você tem o departamento de TI, que se vê assim como um motor de inovação. Sim, é o futuro da empresa. Exato. E do outro, o resto da organização, que muitas vezes enxerga a TI como um centro de custo, aquele mal necessário, sabe? A nossa análise de hoje mergulha na principal arma para essa batalha: como provar em números o valor de se investir em organização e processos. E o nosso estudo de caso é um nome que todo profissional de tecnologia conhece bem: ITIL, pronunciado ITIL. Com certeza. E a pergunta que a gente vai tentar responder aqui não é bem o que é ROI, mas sim como é que se calcula o ROI de algo tão etéreo quanto uma metodologia. A conversa trava exatamente aí, né? Quando o CFO, o diretor financeiro, pede para aplicar essa métrica num projeto de ITIL. Exato. Para nos guiar, a gente tem em mãos um material bem denso, um roteiro criado pelo Ronaldo Magalhães, que é engenheiro e especialista em ITSM. ITSM. Isso. Faz parte da série ITSM para o C-Level e o título já entrega o jogo. Além dos números, como medir os benefícios reais do ITIL. Então, o nosso objetivo aqui é basicamente traduzir boas práticas para a linguagem que o financeiro entende e aprova. A linguagem do dinheiro. É isso. Vamos desvendar como transformar conceitos como eficiência e satisfação do cliente em linhas numa planilha de resultados. Ok, vamos analisar isso. Bom, a gente sabe que o cálculo básico de ROI é receita menos custo dividido pelo custo. Simples. Na teoria. Na teoria. Mas quando o investimento é em treinar pessoas e redefinir fluxos de trabalho, como é que se mede a receita disso? É aí que a fórmula tradicional quebra. Totalmente. Parte desse princípio. Para ele, no ITIL, o ROI não é uma ferramenta de contabilidade, é uma ferramenta de estratégia. Uma ferramenta de estratégia. Isso. A proposta não é olhar para trás e ver se o investimento se pagou, mas sim usar o conceito de ROI para decidir para onde ir. É uma bússola. Uma bússola. Boa analogia. Ajuda a responder, tipo, se eu tenho 100 mil reais para investir em TI, onde eu coloco esse dinheiro? Para que ele não apenas mantenha as luzes acesas, mas para que ele acelere o negócio. É uma mudança de perspectiva fundamental. Certo, uma bússola estratégica. Mas assim, uma bússola precisa de pontos de referência claros. Como é que o material propõe mapear isso? Ele sai do abstrato e vai para o prático. Sim, e de uma forma bem elegante, na verdade. A análise é dividida em custos, que são a parte fácil. Licenças, consultoria, horas de treinamento. Exato. Isso aí. E em benefícios, que são a parte complexa. E aqui ele faz a distinção crucial entre o tangível e o intangível. O tangível é o que você consegue contar. O intangível é o que você sente, mas que, e essa é a chave, eventualmente gera um resultado contável. Ok, vamos começar pelo tangível, então. O roteiro cita treinamento. Isso pode soar meio genérico, né? Muita gente ouve treinamento em ITIL e pensa em, sei lá, certificados caros pendurados na parede. Sim, o diploma. Como, na prática, um certificado se traduz em menos tempo de sistema fora do ar, que é um custo bem real? Essa é a pergunta certa. E a resposta não está no certificado, mas no que ele representa. Vamos pegar um processo específico do ITIL, o gerenciamento de mudanças. Ok. Uma equipe sem esse processo, sem treinamento, pode decidir aplicar uma atualização crítica no sistema de faturamento numa sexta-feira às 5 da tarde. Aí, meu Deus, já vi acontecer. Ela faria a mudança de forma controlada com plano de rollback. O ROI do treinamento, nesse caso, não é o certificado, é o custo de uma crise que não aconteceu. Entendi. É a economia direta, com horas extras, e a receita que não foi perdida. Faz todo sentido. O benefício tangível não é o treinamento em si, mas a prevenção de custos através da aplicação de um processo que o treinamento ensinou. Ok. E sobre o ponto de gestão de serviços e dados, como isso se materializa em dinheiro? Bom, esse é o antídoto para o achismo. Sem dados, a TI opera no escuro. Um gestor diz, acho que o sistema de vendas está lento. O que isso significa? Com uma boa gestão de serviços, você tem dados. Você sabe que o tempo de resposta daquele sistema aumentou em 15% nos últimos 3 meses, que isso gera 50 chamados a mais por semana para o suporte.
E que cada chamado custa X reais. Exatamente. Que cada chamado custa, em média, R$ 30 em tempo de analista. De repente, o achismo virou um problema que custa R$ 6.000 por mês. Agora você tem um caso de negócio claro para justificar o investimento em otimizar aquele sistema. O ROI vem de tomar decisões baseadas em fatos, não em feeling. Isso nos leva diretamente para a parte mais difícil. Os intangíveis. Satisfação do cliente, moral da equipe, reputação da marca. São coisas que todo mundo concorda que são importantes, mas que, evaporam na hora de colocar na planilha do ROI. É aqui que o material brilha, na minha opinião. Ele constrói uma ponte sólida entre esses dois mundos. O exemplo do cliente insatisfeito que cancela um contrato é o mais óbvio e já é poderoso. Claro. Aquele intangível, a insatisfação, virou um número bem concreto e negativo na coluna da receita. Certo. Mas isso ainda é reativo. É medir o prejuízo depois que ele aconteceu. O roteiro sugere alguma forma de usar o ITIL para criar métricas preditivas. Por exemplo, usar dados de TI para prever o risco de um cliente cancelar antes que ele o faça. Sim, e essa é a virada de chave. Pensa nos dados que a TI já tem. O gerenciamento de incidentes registra quantas vezes um cliente específico teve problemas. Certo. O gerenciamento de requisições de serviço mostra se ele está engajado pedindo novas funcionalidades ou se ele está silencioso. Se você cruza esses dados, pode criar um índice de saúde do cliente, puramente com informações de TI. Interessante. Um cliente que abre muitos incidentes críticos e parou de pedir melhorias, está com o pé fora da porta. A TI pode proativamente levar essa informação para a área de negócios e dizer: olha, a conta do cliente X está em risco, precisamos agir. O ROI aí é a receita que foi salva. Exato, a receita que foi salva porque você usou dados de processos ITIL para prever um problema. O intangível, a satisfação, se torna um indicador de risco gerenciável. Essa conexão é realmente o ponto central. Então, com essa base, o roteiro aponta 3 grandes áreas onde o ITSM, guiado pelo ITIL, gera valor direto. A primeira é: economizar tempo é economizar dinheiro. Parece óbvio, mas na prática, como funciona? Bom, a consequência direta de processos mais maduros, como um bom gerenciamento de incidentes e de problemas, é a redução do volume de chamados repetitivos. É o problema que, em vez de ser resolvido 100 vezes, é resolvido uma única vez na sua causa raiz. Isso libera a equipe de suporte. Ok, mas vamos ser honestos. Na maioria das empresas, essa equipe liberada acaba sendo a primeira a ser cortada para reduzir a folha de pagamento. É um risco. O autor aborda essa realidade? Como o ITIL ajuda a proteger essa equipe, provando que o valor dela vai além de apenas apagar incêndios? Aborda e de forma inteligente. A ideia não é simplesmente liberar tempo, é redirecionar esse tempo para atividades de maior valor. Ah, bom. O material argumenta que essa capacidade liberada deve ser alocada em projetos de inovação ou de melhoria contínua, que, por sua vez, também precisam ter um ROI projetado. Então, a equipe de TI passa a ter um portfólio. Parte do tempo é para manter a operação, a outra parte é para construir o futuro. Faz sentido. Se você consegue mostrar que a equipe, com tempo livre, desenvolveu uma automação que economizou 200 horas de trabalho do departamento financeiro, você não apenas justifica a existência daquela equipe, você a transforma num centro de lucro interno. A segunda área é a redução de custos com processos e automação. O que me chamou a atenção aqui foi uma observação específica. Mesmo sem automatizar, apenas organizar o processo já gera rendimento operacional. Isso é uma quebra de paradigma, né? A gente sempre associa a melhoria de TI com comprar uma ferramenta nova e cara. Pois é, e esse é um ponto crucial, mas também perigoso. Como assim? Porque muitas equipes param aí. Elas organizam o caos, criam um fluxo de trabalho claro no papel e chamam isso de vitória. O roteiro alerta para o risco de a boa organização se tornar inimiga da ótima automação. O princípio é que automatizar um processo caótico só faz você gerar erros mais rápido. Primeiro você organiza,
Define as etapas, os responsáveis, os SLAs. O básico. O básico. Só o fato de todo mundo saber o que fazer e quando já elimina desperdício de tempo e retrabalho. Esse é o primeiro nível do ROI. Depois, com o processo estabilizado, você identifica os gargalos e as tarefas repetitivas. É aí que a automação entra, não como uma bala de prata, mas como um acelerador de um processo que já funciona. Entendi. A organização te dá o retorno inicial, a automação escala esse retorno. Perfeito. E isso leva à terceira área, que fecha o ciclo. Priorizar inovação em vez de apagar incêndios. Tentar inovar enquanto se apaga incêndios é como tentar planejar as férias da família enquanto a casa está em chamas. Boa. Simplesmente não funciona, né? Sua atenção, seus recursos, sua energia estão todos consumidos pela crise imediata. Você precisa primeiro instalar um sistema de sprinklers e alarmes de fumaça, que são os processos robustos do ITIL. A base de tudo. Com essa segurança, com a previsibilidade de que a casa não vai pegar fogo a qualquer momento, você ganha paz de espírito e os recursos necessários para sentar e planejar o futuro. O ITIL não é a inovação em si, mas ele cria um ambiente estável onde a inovação pode florescer. Ok, então temos os processos, os resultados, mas o material também fala muito sobre os princípios norteadores do ITIL. Coisas como foco no valor, comece de onde você está, mantenha a simplicidade. Honestamente, isso soa um pouco como aqueles pôsteres motivacionais que a gente vê em escritório, sabe? Como o autor conecta algo tão filosófico com a pergunta que todo executivo faz no final do dia: onde está o dinheiro? Essa é uma crítica justa. E o material a enfrenta de frente. A proposta é que esses princípios não são regras, são o sistema operacional da cultura da equipe de TI. O sistema operacional. Gostei. Pense neles como o iOS ou o Android do seu time. Se o seu time roda no OS foco no valor, cada decisão, desde a escolha de um software até a priorização de um chamado, passa por um filtro. Isso agrega valor ao negócio? Entendi. Uma equipe que internaliza o princípio mantém a simplicidade não vai construir uma solução super complexa e cara quando uma solução simples e barata resolve 80% do problema. Certo. Não é uma grande ação que gera o ROI. São milhares de pequenas decisões diárias otimizadas por essa cultura que se agregam e geram um impacto financeiro massivo no final do ano. A cultura é o que garante que o ROI não seja um projeto com começo, meio e fim, mas sim um resultado contínuo. Visto por esse ângulo, faz mais sentido. É a cultura como um motor de eficiência em escala. Então, vamos para o outro lado da moeda. O que acontece quando uma empresa ignora essa análise toda? Quais são os riscos, segundo o roteiro, de tocar os projetos de TI no feeling? Olha, o cenário pintado é o de uma TI muito ocupada, mas pouco produtiva. É a equipe que corre o dia inteiro, mas no final do dia, a percepção do negócio é que nada muda, que os mesmos problemas acontecem sempre. Os recursos, sem a bússola do ROI, são alocados por quem grita mais alto, não por onde o impacto é maior. O que é bem comum. E o risco mais perigoso é a percepção distorcida de valor. A TI é vista como um buraco negro de dinheiro. O negócio joga dinheiro lá e não vê nada sair do outro lado. Quando chegam os cortes de orçamento, adivinha quem é o primeiro da fila? A TI, claro. A TI que não consegue provar seu valor em termos financeiros. Mas e o risco oposto? O material fala sobre o perigo de focar demais nos números, de ter uma obsessão por ROI. Sim, e esse equilíbrio é fundamental. A obsessão pelo ROI, puramente numérico, leva ao que a gente pode chamar de métrica melancia. Métrica melancia? É, tudo verde por fora nos relatórios, mas vermelho por dentro na realidade do cliente. Adorei. Você pode ter um SLA de resolução de incidentes de 4 horas e estar cumprindo 100% dele. Verde no painel, lindo. Mas se para cumprir o SLA, a equipe fecha o chamado com uma solução paliativa que não resolve a causa raiz, o problema volta a acontecer na semana seguinte. E o cliente fica furioso. Exatamente. O cliente está furioso, mas a métrica está verde. Focar apenas no tangível e fácil de medir pode te levar a otimizar as coisas erradas. A busca pelo ROI, como o material defende, não pode ser uma caça às bruxas para cortar custos.
é para garantir alinhamento estratégico. Métrica melancia, vou usar essa. Bom, acho que a gente conseguiu aprofundar bastante. Recapitulando a análise do material de Ronaldo Magalhães, o ROI do ITIL não é uma fórmula, é uma bússola estratégica. Exato. O segredo está em construir a ponte entre os benefícios intangíveis, como a confiança do cliente, e os resultados tangíveis, como a retenção de receita. E tudo isso é sustentado não por regras rígidas, mas por princípios que criam uma cultura de melhoria contínua. Perfeito. E para fechar, o material nos deixa com uma reflexão provocadora. Se os benefícios mais cruciais, confiança, colaboração, agilidade para inovar, são justamente os mais difíceis de quantificar, será que qualquer cálculo tradicional de ROI, por mais bem feito que seja, não acaba por natureza subestimando o verdadeiro valor que uma estrutura como o ITIL traz para o negócio? Talvez o ROI que a gente calcule seja apenas a ponta do iceberg. É uma excelente questão para se pensar. E ele adiciona uma segunda, que é igualmente importante. Em um mundo onde a tecnologia e os modelos de negócio mudam exponencialmente, como garantir que esses princípios do ITIL continuem sendo aplicados de forma relevante? Como evitar que o mantenha a simplicidade de hoje se torne a burocracia de amanhã? São perguntas que mostram que essa conversa não tem um ponto final. Para quem quiser mergulhar ainda mais fundo nessas questões, o material original de Ronaldo Magalhães sugere entrar em contato direto com ele e continuar o debate.